Nós estamos em Rio das Flores, um dos 14 municípios que formam o Vale do Café. E aqui nós temos um conglomerado de fazendas históricas da época imperial, né? Logo após a época colonial. Aqui o Brasil já era império, foi quando começou o ciclo cafeeiro. Isso aqui foi a região mais rica naquele momento. Aliás, quem manteve o Império Brasileiro do início ao final do século XIX foi esse ouro negro, que era assim chamado café. A Fazenda União faz parte desse conglomerado de fazendas imperiais, né? Foi uma das fazendas do Domingos Custódio de Guimarães, o Visconde do Rio Preto, né? Quando ele adquiriu, que ele era barão do Rio Preto ainda. E ele aqui na região teve 7 fazendas. Começou na Fazenda Luanda, teve a São Policarpo, e enquanto ele construía Paraíso, que realmente foi a casa sede onde ele morou. A Fazenda União foi uma das últimas a ele adquirir. Dizem que esse nome União foi porque ele conseguiu unir as terras dele, tá? Ele tinha fazendas ao redor e conseguiu comprar depois essas terras aqui, né? Hoje a Fazenda União tem 30 alqueires, na época parece que eram 120 ou 140 alqueires mineiros. Então era uma das fazendas mais produtivas de café. Bom, estamos aqui entrando agora na casa sede da Fazenda União. Então, era de praxe as fazendas ter essa colocação dos quadros, né, da família imperial, Dom Pedro II. Isso era tradicional fazer nas fazendas, né? Principalmente quando iam receber visita. Talvez não tenha sido o caso aqui da Fazenda União, mas 99% das fazendas nós vamos encontrar esse tipo de homenagem, né, que era feito à família imperial. Nós temos aqui um princípio do gramofone, isso aqui é antes daquele gramofone totalmente conhecido, que é feito a disco, né? Esses discos são colocados aqui no corpo do gramofone e ele vai rodando e vai fazendo o som da música, né? Existiam amplificadores praticamente, né? Você tira essa corneta e coloca uma maior, então o som aumentava. Nós temos aqui um carrilhão de 1860, com esta data ali nele. Detalhe importante, a força da maçonaria naquela época. Então nós vamos ver aqui uma tesoura, que isso aqui é um símbolo maçônico. Dizem que o dono das casas, então, com certeza era maçom. A sala de chegada era de praxe ter uma vasilha com água, que é onde se lavava a mão, né? O pessoal chegava, já sabia, pegava aqui o nosso jarro, muita poeira para chegar até aqui, né? E tem uma chapeleira, né, que ninguém ia ficar de chapéu dentro da casa. Aqui tem uma peça muito interessante, uma caixa de música francesa, datada do ano de 1885, onde ela tem um pente, são 10 músicas e ela automaticamente vai trocando as músicas. Então era bom, né? Não gastava energia. E um som bem puro, bem limpo, interessante. Mas agora vamos entrar aqui na sala de piano. Entramos aqui na sala de música, talvez a sala principal da casa, e temos aqui um quadro datado de 1864. Nosso anfitrião, construtor da casa, Visconde do Rio Preto, Domingos Custódio de Guimarães, um homem riquíssimo do Império, amigo particular de Dom Pedro II. Esse quadro pertenceu ao tetraneto dele, que eu consegui adquirir aqui para a fazenda. Então, um bom filho a casa retorna. E aqui o piano da sala de música, onde as mulheres aprenderam a tocar piano para receber os convidados, uma festividade, né? Um piano do século XIX, a iluminação era luz de vela, que era o que se tinha, partitura, e ficava um belíssimo sarau que acontece aqui, e acontece até hoje. Nós costumamos fazer aqui na Fazenda União um sarau com uma pessoa com roupa de época tocando nesse piano.
aqui uma peça interessante, que é uma escarradeira. Os homens mascavam fumo, então, para não cuspir no chão, que eles cuspiam no chão, e foi inventado essa peça nobre de porcelana para que fosse cuspido ali, não nos tapetes e no chão da casa, né? Isso talvez seja o cinzeiro de amanhã. Espero que acabe também o fumo. Nessa cristaleira nós temos algumas peças de colecionismo particular que trouxemos aqui para a fazenda, cristais que pertenceram a Dom Pedro II. Temos aqui um porta-talheres de cristal bacará que foi feito no aniversário de 3 anos de Dom Pedro II. Isso foi no Palácio São Cristóvão. Foram feitas 800 peças de cristal bacará porta-talher com o busto de Dom Pedro II criança. E uma peça que eu acho super interessante aqui é a xícara bigodeira. Essa xícara era usada pelos barões, que usavam muito parafina nos bigodes, e para não derreter a parafina, foi criado esse artefato de porcelana para que no leite quente não chegasse no bigode da pessoa que fosse ali tomar, né? O filho do Visconde, ele já Visconde, o filho dele, ao se casar, né, se tornou barão do Rio Preto, e essa fazenda aqui ficou de dote para o filho. Coisa até estranha, porque na época quem dava o dote era sempre o pai da noiva. O Visconde do Rio Preto, ele faleceu em 1869. Aí começou a decadência, o filho começou a vender as fazendas e começou a passar por outras mãos. E a Fazenda União foi vendida para o Dr. Camilo Bernardino Fraga. O Dr. Camilo era um médico de pessoas importantes, da baronesa de Baipendi, que era sogra do Duque de Caxias, né? Talvez pelo não cuidado com tratamento em pessoas doentes, ele acabou falecendo muito cedo, Dr. Camilo. E a sua esposa, a Dona Luísa, né, que chamada carinhosamente Dona Luizinha, na época, com um braço forte, teve que tocar uma fazenda cafeeira com 140 escravos, né? E ela tocou isso aqui por 5 ou 6 anos sozinha. Né? Foi quando veio a abolição e realmente houve a decadência. Houve a abolição dos escravos, né, em 1888. Começou o declínio do café. Os bancos não davam mais financiamento para os fazendeiros, porque o que tinha de garantia era o número de escravos que eles tinham. A maioria faliu, eles tiveram que vender para arcar com as dívidas que tinham, e não foi diferente com a Dona Luizinha. Ela vendeu a fazenda e foi morar aqui na cidade de Rio das Flores. Mas aí a fazenda, desde então, passou por vários proprietários. Teve o caso de um padre que largou a batina por um amor, que no início do século era uma coisa assim meia bizarra para a época, e ele se casou e veio morar aqui na fazenda. Ficou um tempo aqui. Esse é um dos casos que eu conheço, até chegar no meu caso, que foi há 10 anos atrás, eu adquiri. Daí para frente nós viemos tocando a fazenda e acabou transformando a fazenda em hotel, que eu acho que era o destino dela mesmo. Sempre tentando colocar ela o mais original possível, nenhuma alteração arquitetônica, só acrescentando coisas mobiliárias, alguma coisa que sempre da mesma época, do final do 19. Isso aqui é uma sala de entorno entre os quartos principais da casa, que é onde tem a parte comercial, que nós chamamos aqui de alcova. A alcova era onde recebíamos os comerciantes, os mascates que vinham vender as coisas, saía da corte. Então era necessário que houvesse um quarto para receber esse hóspede inesperado, né? Aquela distância de cavalgada que levava para chegar aqui. Era o que era oferecido ao mascate. Um catre, aqui no caso, que é uma cama feita de couro de animal, água, um mictório para ele poder fazer a necessidade, e essa porta só tem tranca para o lado de fora. O quarto não tem janela, como vocês estão vendo. Então ele pernoitava aqui, era trancado pelo dono da casa, e logo a partir das primeiras horas da manhã era liberto de novo. Isso aí também não era nenhum tipo de ofensa, o mascate chegava e já sabia que era o que ele ia encontrar pela frente, ainda ficava muito grato, porque era oferecido comida e hospedagem para ele, né? E aqui era a capela particular dos proprietários da casa. Um oratório, onde eram feitas as orações aqui de joelho. E aqui, falando um pouco da arquitetura da casa, né? Eram pedras que sustentavam os esteios, que logo acima eram feitos de pau a pique. E para dar liga ao barro era misturado óleo de baleia. Era o que tinha na época. E eram revestidas as paredes, né, com estuque, e as pinturas relembrando os bordados franceses, né? Uma peça muito interessante nós temos aqui, que as fazendas não tinham banheiro. Então isso aqui é uma coisa muito chique para a época. Era uma cadeira sanitária. O pinico vinha aqui dentro
onde era recolhido depois por um escravo da casa, né, após as necessidades aí dos patrões. Já era uma coisa para quem tinha um pouco mais de condição, né? O bidê, que era uma peça que as mulheres não podiam mostrar que tinham, porque o bidê era uma peça das mulheres da vida, da época, que trabalhavam no cais, né? Então, as mulheres também queriam ter sua higienização íntima, mas o marido não podia saber que ela tinha o bidê. Por acaso, eu tenho aqui de Companhia das Índias, que era uma louça muito nobre. Você vê que até nisso eles tinham requinte. Uma peça totalmente proibida, entre aspas, mas que as mulheres acabavam utilizando sim. Outra peça interessante que nós temos aqui, vocês já devem ter ouvido muito de comentário, isso é uma Santa do Pau Oco. Era um objeto usado para contrabando de pedra preciosa, ouro, diamante. Então é uma santa, que ela é oca por dentro. Aqui tem um detalhamento, existe uma trava aqui que as costas da santa solta e servia de esconderijo, né, para poder contrabandear. Respeita uma peça sagrada, eles não iam ficar catucando, interferindo numa santa. Fazendo União em si, nós temos muita mata original preservada aqui ainda. E a nossa fauna aqui é fantástica, né? Pássaros, você vai ver tucanos voando aqui. Arara, vocês devem estar escutando aí, né? Nós temos algumas araras aqui na região. Mico, lobo-guará. São espécies que até estão entrando em extinção, mas aqui nós temos fartura. Seria o lugar ideal para plantar café? Não. Nós estamos num vale montanhoso, o relevo não é propício e isso acabou com a chuva desses anos todos, tirando todo o nutriente da terra. Da maneira que foi plantado, a chuva vinha varrendo e os cafezais começaram a enfraquecer. E veio a abolição, como eu contei antes, daí a decadência do período cafeeiro. Geralmente os casarões das fazendas são estrategicamente colocados em frente às senzalas, ou próximo, ou em cima da senzala. Muitas das senzalas eram embaixo do casarão. O terreiro de café era na frente da casa e a plantação também estava na vista dos nobres para não haver a fuga. Estamos numa senzala original, infelizmente, é um capítulo que não dá para jogar para debaixo do tapete. Então a gente conta um pouco dessa história. Nós montamos um museu, à la Madame Tussauds, são bonecos de silicone feitos pelo artista Jerônimo Magalhães, que retrata um pouco do momento da senzala, né? Porque nós recebemos aqui o turismo cultural, universitários, estudantes, peças originais, foram vindo de outras fazendas vizinhas, talvez até mais distantes. Até de fazendas de São Paulo tem material aqui, mas todos do mesmo período. Essas senzalas eram abertas. Se vocês olharem um desenho de fundo aqui, está dando profundidade, como era na originalidade. Nós preservamos uma parte dela. O chão é original, que era de barro, chão batido, né? Que era onde dormiam, jogadas esteiras aqui. E o teto também totalmente original, com ripa de palmito. Nada foi alterado aqui. O escravo, que era muito fujão, era marcado ou no rosto ou no peito com um F de fujão. Na hora da venda também você sabia qual que valia mais ou que valia menos. O fujão sempre valia menos, né? Que era um escravo que dava trabalho para eles. Um grilhão que colocava no pescoço, que vocês podem ver ali, que ele tem um formato tipo um ferro com um galho aqui atrás, né? Para que aquilo? Se ele tentasse fugir, ele ia agarrar nos galhos das árvores com aquele instrumento. Então fica muito mais fácil do capitão do mato capturar de volta. E temos algemas de perna, algemas de braço, cachimbo, que era muito feito por eles, né? Uma obra artesanal mesmo. Todos aqui são originais. É um lado obscuro da nossa história, mas tudo que nós vimos aqui hoje, a fazenda, essa parte bonita da construção, foi feito com a mão de obra negra. Isso tem que ser muito bem frisado, que eles construíram o vale, eles construíram todo esse império que está aqui. A gente escuta muito falar dos barões, né, só que eles só foram os mandantes. Na verdade, quem construiu, quem plantou, quem colheu, foi a mão de obra negra.
meu respeito por Dom Pedro II, que ele, como imperador, ele dava exemplo. O Dom Pedro nunca teve um escravo não pago. Ele assalariava todos os negros que trabalhavam para ele. Isso é uma coisa que tem que ser relatada, né? Pouca gente sabe disso, mas era assim que era conduzido as coisas no governo de Dom Pedro II. Então é um cara que eu sou fã mesmo. Essa era a sala de jantar, onde acontecia os banquetes, né? Temos aqui algumas coisas interessantes, peças interessantes. A mesa em si, material nobre, jacarandá. As cadeiras que tinham essa meia-lua eram cadeiras marcadas para homem e as que não tinham eram das mulheres. Fato interessante dessa sala aqui é a nossa coleção de pratos que foram de serviços do imperador e da família imperial, em momentos da família imperial, né? Para cada momento foi criado um serviço. O primeiro lá de cima nós temos o Serviço Independência ou Morte, foi um serviço feito quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Juntaram-se pessoas mais abastadas e fizeram um serviço para presenteá-lo. Nós temos aqui também, para não apagar as chamas aqui, que se chama donzela, talvez pelo formato do corpo de uma donzela, toda em cristal, para proteção do fogo da vela se manter aceso, que era o que se usava na época, eram velas, era o que iluminava todos esses casarões. Uma peça muito interessante que está aqui em cima desse buffet é essa sopeira, que foi do casamento na união de brasões do Duque de Caxias e da Duquesa. Fato interessante, quando essa peça veio para cá, os funcionários fizeram uma sopa que não estava aqui presente e serviram nela. Eu achei muito nobre isso, mas não era a ideia. Entramos em mais uma sala da fazenda. Essa aqui era onde aconteciam as refeições diárias da família, né? Era uma mesa mais simples, jacarandá também, madeira nobre brasileira. Essa mesa é original da fazenda, estava aqui desde a primeira construção dela. Esses pratos que são repetidos ao serviço do Visconde do Rio Preto, da pessoa que construiu essa casa, sendo que ele morreu como Visconde, mas só teve 4 anos no posto de Visconde, então os pratos ainda são brazonados com o título de barão, a coroa de 4 pontas, que dizia que era o baronato. Inclusive esse móvel era do Visconde também. Era um móvel que veio da Europa, porque isso é carvalho, nós não temos carvalho no Brasil. Ele foi todo lapidado, feito lá fora e veio de caravela para cá, né? Isso é uma mesa doceira. A mesa doceira era feita com essas ranhuras no mármore, né? Um mármore Carrara, e essas ranhuras enchiam de água para que a formiga não chegasse até o doce. Então era um produto de engenharia da época muito interessante, que as donas de casa ainda têm um problema com formiga até hoje. Bom, estamos entrando aqui em mais um ambiente da casa, uma sala-varanda. Não existia luz elétrica, né? Então, a nossa questão era abrir janelas por ventilação, claridade. Nós temos essa varanda bem confortável aqui, que talvez seja um dos lugares mais interessantes de ficar na casa, né? Chegamos aqui agora num local que para mim é o xodó da fazenda, é a Capela da Fazenda União, que nós reconstruímos ela, né? Consta nos acervos que existia uma capela aqui, não se sabe se era uma capela mais ou menos luxuosa que essa, eu acredito que era menos. Isso aqui para mim foi um delírio, fazer essa capela aqui. Tem materiais colocados aqui de fazendas vizinhas que estavam em estado de demolição. Trouxemos o altar inteiro, a porta inteira. E dentro das peças que pertenciam ao meu acervo, de santos do século XVIII, século XIX, nós fizemos a montagem da capela. E um artista local, Jerônimo Magalhães, é um artista fantástico aqui, usando toda a técnica que era utilizada no século XIX. O tipo de pintura francesa, dando volumes, tramplesse, né, que se chamava, o teto, feito toda a via sacra. Então foi uma capela que veio do chão, levantamos do chão, com todo o material, lógico, da mesma época, mas que hoje é difícil que alguém que acredite que essa capela não seja datada da mesma época da fazenda. Tem coisas que não se explica, né? Então, desde muito novo, eu sempre tive essa paixão por colecionismo. E uma das artes que eu acho mais interessante é a arte sacra, principalmente a arte barroca, os santos barrocos, né? Que um santo fica para o tempo. Como nós estamos olhando aqui, um santo do século XVIII, XIX está em perfeito estado, né? É fácil você caminhar aqui pelo vale, tem fazendas lindíssimas de pé, mas eu vou te falar que a maioria
estão abandonadas, estão caindo. Quando eu vejo uma fazenda caindo, isso para mim é ser apunhalado, né? Então eu acho que até que se nós temos órgão para isso, né? IPHAN, o próprio governo deveria manter isso aí de pé, não sei de que forma, mas teria que haver um outro olhar para esse lado histórico, porque o que nós temos para contar do Brasil é isso que está aqui, né? Se não existirem pessoas com essa visão de manter isso em pé, a história vai se apagar, vai ficar no livro.